Sejam bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast. E essa temporada aqui, mês de julho, está sendo bem especial, porque a gente está recebendo os pré-candidatos à Prefeitura de Aracaju, né, para um papo bem massa sobre cultura. É isso mesmo. Pela primeira vez, a gente vai trazer os nossos futuros, né, ou futuras gestoras na nossa cidade de Aracaju para falar sobre cultura. É um assunto que nem sempre entra nas sabatinas, nas entrevistas, enfim. Então, como vocês já sabem que a gente tem esse canto aqui da gente para falar sobre cultura, para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre economia criativa, para falar das pessoas, das histórias de sergipanos e sergipanas que fazem e acontecem no nosso estado, e nem sempre a gente tem o conhecimento, né, daquilo que eles estão fazendo. Então, assim, a gente já começou nessa série, vocês já viram aí, já recebemos a Niuli, né, para falar um pouco da trajetória dela. Agora, a convidada de hoje também, e vocês vão ver muito, vamos receber muitas mulheres aqui, tá? Então, vamos receber hoje a Candice Carvalho. E aí, assim, sabe que a minha apresentação é sempre mais de boa, mas como os convidados são muito especiais, então eu não quero cometer erros de esquecer alguma coisa. Mas ó, a Candice Carvalho, ela é jornalista da Universidade Federal, mestrando em gestão pública, políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Em 2023, assumiu assessoria especial do Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome. Anteriormente, ela também atuou como repórter na TV Sergipe, onde a gente já teve a oportunidade, inclusive, de ser entrevistada. É bom que a gente vai trocar os papéis aqui, né? E na TV Atalaia. Ela é casada com o senador Rogério Carvalho. E em março, né, o PT anunciou ela como a pré-candidata à Prefeitura de Aracaju nessas próximas eleições de 2024. Então, Candice, seja muito bem-vinda ao Badalando Podcast. Muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui quando os papéis se invertem, não é? A gente também fica um pouco Né? tentando Diferente, né? entender o momento. Eu estava me arrepiando. Tem sido um período muito especial para mim, essa situação de estar liderando um projeto do PT, não é? A eleição de Aracaju, exatamente o Partido dos Trabalhadores, que tem uma trajetória de tanto carinho e de tanta presença na vida da população, especialmente dos que mais precisam aqui em Aracaju. É tanto que as pessoas lembram muito dos bons tempos do PT. E aí eu estar nesse lugar e você trazendo um pouco da minha história, que apesar de eu estar sempre ali na vida pública atuando, é verdade que poucos queriam saber sobre a minha história, a nossa história. E ver você lendo traz uma emoção diferente, porque finalmente, né, Aracaju se coloca na vanguarda da política, trazendo tantas candidatas mulheres. E eu estou integrando esse time, olha, de uma pesquisa nacional das 25 candidaturas de mulheres em capitais no país. 5 delas estão aqui em Aracaju. Que legal. Então, só por esse fato, Aracaju já está na vanguarda e certamente minha terrinha, minha pequena Aracaju vai entrar para a história também, essa situação de ter a primeira prefeita eleita. E eu tenho certeza que agora em 2024, eu tenho certeza que vai ser uma mulher de luta. Então, eu só tenho a agradecer, cumprimentar a toda a audiência do Badalando, muito feliz porque eu acompanho o Badalando já há bastante tempo. Na verdade, já trabalhei aqui também, já prestei serviço aqui, Exatamente. hein? Já que a gente vai conversar sobre a nossa história, Sim. já fui pé de boi aqui também, David Exatamente. sabe disso, Já os pré-caju da muitas vida. coberturas de eventos. Eventos, pré-caju, eu tava ali trabalhando e tudo é aprendizado, não é, Com David? certeza. Incrível. Eu estou muito feliz de ver a sede aqui do Badalando. Se você tiver, assim, oportunidade, venha conhecer, ó, vai ter fila agora. Oh, que bom, com fé em Deus. Venha Tá? conhecer porque tá lindo e eu sei do esforço desse companheiro aqui, que eu tô emocionada de ver onde nós chegamos, né, Verdade, David? Assim, verdade. eu tenho certeza que as batalhas elas continuam, mas de onde a gente estava, para onde a gente está, isso é muito inspirador para todos que estão nos acompanhando. Vocês vão saber um pouco da minha história, mas eu vou enganar o David de vez em quando.
Eu vou fazer a entrevista para ele. Ela tem esse domínio, né? Eu tô também aqui de boa. Mas, ó, Candice, pra eu não cometer nada, eu sempre gosto de começar pegando na mão dos meus Aqui. convidados para transmitir uma energia boa. Esse papo da gente é um papo que eu faço questão de deixar registrado na internet, essas histórias, que, como você falou, que quando as pessoas conhecem, elas podem se inspirar e deixar os sonhos que às vezes muitas pessoas guardam na gaveta possível, porque ela não. Ah, será que eu vou conseguir? E aí, às vezes, nas nossas histórias, sem a gente perceber, a gente pode contaminar aí outras pessoas a ter os seus sonhos, né? Na roda aí para fazer Um acontecer. batalhador, minha gente, um batalhador que cria esse site, que começa a ir para festas, não tinha hora, não tinha dia, estava ali o tempo inteiro. Aí hoje eu encontro aqui conversando, sei que ele está sendo o facilitador de artistas em Aracaju e em Sergipe. Isso é de uma grandiosidade. Você está abrindo portas. E essas portas são tão importantes para tanta gente. Nem sempre você Nossa, consegue abrir, você tem que arrombar às vezes. mas eu só tenho a reforçar aqui para o seu público, para a nossa audiência, que o David ele é muito importante para a história da cultura em Aracaju e em Sergipe, especialmente pelo que ele se dispôs e pelo que ele está realizando. Então, meus parabéns, é uma honra estar aqui, mais do que nunca. Já também falei com ele, já tirei foto para colocar nas nossas redes sobre os artistas que compuseram essas telas. Obras de arte são cultura e trazem todos os nossos elementos, que é o Rafael, né, que é o pintor do Isso, bairro Industrial, e o Tiago, que que é o foi o ilustrador. criador, Então, é importante, Rafael Melo e Rafael o Melo Tiago Neumann. Neumann. É importante a gente reforçar o nome, para que se você gostou, vai atrás, vai prestigiar. É coisa da gente, é coisa nossa. Então, vamos lá, senão eu vou dominar Vamos, a não. entrevista E inteira. aí, assim, eu já retribuo a emoção. Quando eu lhe apresentei, eu já retribuo a minha emoção vendo seu depoimento aí sobre a nossa relação. Bom, Candice, veja, como eu falei, esse papo aqui é muito mais uma contribuição do setor cultural e eu me coloco como porta-voz, né, de várias pessoas que sofrem, que vivem da cultura realmente e sempre o que a gente espera de uma próxima gestão, né? A gente Sim. vem de uma gestão aí de muito tempo, né? E a gente espera uma mudança. Acho que a cultura, né, com esse novo governo, né, o governo do presidente Lula, ele vem com um compromisso de ressuscitar a cultura, né? Então, o governo federal tem feito a parte dele muito bem feito, porque nunca se chegou tanto recurso em Sergipe através do governo federal como chegou recentemente. E aí agora a gente fica na expectativa. Beleza, mas e agora na cidade de Aracaju? Porque o governo federal está mandando, né? E como é que a gente vai receber isso em Aracaju? Então, eu fiquei muito feliz, né? Já lhe agradeço mais uma vez ter topado, porque não é normal numa campanha política vir se bater um papo sobre cultura, não é normal. Não. A gente está fazendo isso de uma maneira inédita e a gente fica muito feliz porque a gente sabe que as agendas são complicadas, né? São Mas temas, olha, né? ontem eu estava em Brasília e eu tentei uma agenda com a ministra Margarete. Oh, que bom. Ela sempre muito gentil, só que ela estava adoentada. Então eu não tive esse encontro, mas estava lá no meu radar e encontrar a Margarete Menezes, levar o abraço das aracajuanas e aracajuanos e mais, perguntar o que tem mais para nós. Com certeza, é importante. Então essa ponte aí já é muito importante. E para a gente começar nosso papo, né, sobre cultura, eu venho fazendo para todos e todas as candidatas. Primeiro, o que seria a cultura, né, para Candice? Como é que você vê a cultura e como você vê ela na cidade de Aracaju? Olha, assim como eu vejo a educação como um instrumento de transformação social, eu, para além de ter essa visão sobre a cultura também como uma ferramenta de transformação social, eu vivenciei essa mudança, inclusive em toda a sociedade aracajuana, em toda a sociedade sergipana, quando eu tive a oportunidade de, enquanto estava trabalhando na TV Sergipe, ter uma diretora que sempre foi muito visionária, que foi a Lígia Tricot, outra mulher, não é? E me deu a oportunidade de fazer um quadro dentro do principal telejornal, um dos principais telejornais da casa,
que trazia coisas da cultura, que foi a agenda cultural que eu fiz durante uma década. Eu tive a sorte de participar de algumas vezes. Não faz a conta, senão vai denunciar a minha idade. Eu não quero não, tá? Não quero não. Mas, enfim, fiz durante uma década com muito amor. E aí, ali eu percebi o quão deficiente estava a nossa sociedade, porque eu comecei, inclusive, a pegar as coisas que eu não tinha conhecimento e colocar para servir de quadros dentro da agenda, como, por exemplo, eu não sabia onde é que tínhamos galerias, onde é que haviam exposições, eu não sabia quais são as peças de teatro dos artistas sergipanos, eu não sabia se tinha algo além daquela rodinha que eu frequentava, e aí descubro o pagode do Formiga, a seresta do Raimundo Baiano. Então, veja, eram as minhas dúvidas. Eu não sabia, David, das manifestações culturais sergipanas, das taieiras, dos parafusos. Então, tudo isso que eu não sabia, eu comecei a colocar como quadro do programa. E aí eu comecei a ver os locais enchendo, as pessoas sendo prestigiadas e a transformação acontecendo. A transformação acontecendo nas comunidades, quando escolas inteiras se organizavam e solicitavam para irem visitar os locais. Sim. Então, eu vivi a transformação da cultura e eu vejo, sim, a cultura como uma ferramenta importantíssima para a gente fazer a melhoria, não é? Porque mudança por mudança, a gente pode mudar para uma coisa não muito agradável, sim, mas a melhoria é inevitável. Então, a gente tem a faca e o queijo, porque a gente tem uma cultura riquíssima, temos milhares de agentes culturais e que precisam ser redescobertos, ajudados, motivados, incentivados. E é com esse foco, buscando soluções na medida certa das necessidades, porque na medida certa, David, eu posso chegar para você e dizer, David, eu vou te colocar trabalhando assim, fazendo isso aqui, com essa remuneração. Quando, na verdade, você não queria nada disso. Você já tem um trabalho, você é super feliz, você só queria mostrar o seu talento para uma outra coisa. Então, a medida certa é exatamente isso. A gente quer tocar o coração das pessoas para resolver os problemas que estão no dia a dia. Então, a cultura tem muito isso. E a gente vai no andar da carruagem falando, porque eu já me reuni com agentes culturais para o nosso projeto de cidade, para que a gente pense junto essa proposta que a gente vai entregar para Aracaju. Porque, para além de uma pré-candidatura petista, tem a nossa vontade de melhorar Aracaju. Sim, e é o nosso dever. E eu, então, fazendo gestão e política pública, eu preciso devolver à minha cidade todas as conquistas que eu tive ao longo da minha vida. Então, é por isso que eu estou aqui. Que bom, Candice. Assim, eu também perdoe, assim, que eu até... Você vê, eu tenho um script aqui, mas é podcast, a gente vai seguindo. Mas eu queria primeiro entender a sua trajetória até estar aí nesse lugar, que eu sei que não é fácil. É um lugar, inclusive, muito disputado, porque você está falando de um partido... Poderoso, um partido gigante, um partido com uma história, né, em Aracaju muito forte, né? Queria primeiro entender, porque assim, você vem para sua primeira disputa, né? Eu queria entender como que um pouquinho da história da Candice até chegar à vida pública, porque eu acho que o seu rosto já é conhecido pelos aracajuanos, pelas aracajuanas, né? Pelo seu trabalho na TV, como você bem falou. Mas até essa trajetória, política, né? A Candice política, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, porque é muito importante também que, mesmo a gente falando aqui para o nosso povo da cultura, mas está no YouTube, está para todo mundo, então já fica registrada essa trajetória, porque eu sei que não é fácil, né? Bom, David, vocês que estão nos acompanhando, está agora como a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores, que tem o Lula presidente, aqui em Aracaju, uma capital, né? É uma grande representação, uma grande vitrine para o país em relação a essa ascensão política. Eu represento, na verdade, para além da Candice, né? Porque Candice, inclusive, tem Candice Matos, tem Candice Carvalho, tem Candice do PT, tem Candice de Lula. E eu tenho dito para as pessoas,
cada um pode escolher o sobrenome que mais se sentir confortável, porque Candice não vai mudar. Então, para além da Candice, eu acredito que essa pré-candidatura petista, de oposição, de esquerda, que tem posição, que defende os que mais precisam, representa o sonho de milhares de meninas e mulheres que são assim como eu. Porque cada menina e cada mulher sabe o quanto é difícil a gente vencer na vida, né? Então, eu me vejo nessa condição. Eu já acabei de dizer que eu preciso devolver à minha cidade tudo que eu conquistei. E a melhor forma é estar ali representando essas meninas e mulheres, que a maioria delas tem origem simples, que a maioria delas pega o ônibus lotado, que já levou bronca no emprego porque chegou atrasado e ela não teve culpa nenhuma, que chega no fim do mês, o salário não dá e vem sorteio de boleto e ter a conta de luz cortada é a maior vergonha que ela pode passar na vida, que está no Serasa, é uma coisa terrível, mas é uma realidade. Sim. E não é porque ela quer, porque quem é pobre, a coisa que a gente mais tem, honra, não é de ter nossa dignidade. Então, que sai do trabalho, vai correndo para tentar estudar alguma coisa, e aí vira à noite, para sonhando em ser alguém na vida. Geralmente a mulher tem primeiro, segundo, terceiro turno, às vezes quarto, né? Isso eu estou falando de uma mãe sem filhos, porque se ela tem filhos, piora muito. A creche que não tem a disponibilidade de acolhimento, o emprego que limita ela, não é? A questão do lugar, porque ela é mãe, ela pode faltar, e isso não é legal para a empresa. Ou pior, não tem a equidade salarial, apesar de já ser lei por causa do Lulinha. Não é? Então, veja, eu estou falando a minha história. Eu estou falando a minha história, mas com certeza quem está nos assistindo, as meninas e mulheres de Aracaju, acharam que eu estava generalizando. Não, eu estava contando sobre o que eu já passei. Viu como é igual? E esse momento também faz parte de uma construção histórica das mulheres, em que a gente foi mostrando que a gente tem capacidade. A maior parte de nós administra o orçamento familiar. Isso eu estou falando desde a mãe que recebe o Bolsa Família, que ela é a responsável familiar, até a empresária bem-sucedida, ela também administra o orçamento da casa dela. Então, se nós temos essas capacidades, sensibilidade para lidar com as questões humanas, não é para a gente não ser tão ferro e fogo, buscar aquele jeitinho, porque, na verdade, é a mulher que sabe dar aquele jeitinho. Não, com certeza. Aqui na Badalando, a maioria daqui das pessoas são mulheres. Não pode de um jeito, não pode de outra. A mulher vai ter aquela grande ideia de juntar uma coisa a outra e a coisa acontecer. E é muita tarefa, né? Então, se a gente mostra que a gente tem essa habilidade, essa capacidade, e a população reconhece e quer ver o que a gente pode mostrar para a sociedade, eu acho que isso também é gigante, né? Essa construção das mulheres, e eu não podia perder essa oportunidade de mostrar o que eu acumulei ao longo desses anos, porque as pessoas não sabem, mas eu trabalho com política desde 2014. Todo mundo acha que eu fui para a política por causa do meu esposo, Rogério, que, na verdade, é o Rogério que é casado comigo, tá? Não sou eu que sou casada com o Rogério, não. Por favor, corrija, isso é importante. É o Rogério que é casado comigo. Então, eu entro na política antes, e aí vem mais uma marca sobre mulheres. Eu fiz a campanha coordenando a comunicação de Rogério para o Senado. A campanha vitoriosa de Rogério senador tinha o DNA da Candice ali, com um coletivo de comunicadores incríveis, e que a gente coloca ele no Senado Federal representando o povo de Sergipe. Mas isso ninguém nunca quis te contar. E aí, com esse depoimento que você fala, a gente já pode exorcizar qualquer tipo de história. Mas ela não tem experiência. Mas desde 2014, você está já inserida nesse contexto político, né? Não como candidata, mas participando das campanhas e talvez se preparando para esse momento que chegou, né? E experiência em gestão, experiência supera a vivência? Porque em muitas dessas situações que eu passei de trabalho, eu tive que fazer gestão.
E é tanto que eu estou concluindo um mestrado em gestão e foi, graças a Deus, maravilhoso, porque não teve nenhuma novidade para mim. Eu já estava ali, eu aprendi muito mais sobre política pública, aplicabilidade e como chegar na porta da casa das pessoas. Isso é o mais importante. Perfeito. Perdão que eu bati. Não, tranquilo. Mas você entende que essa vivência que eu estou aqui trazendo para vocês, ela não tem representatividade? Ou é uma tentativa, mais uma, de desqualificar uma mulher que chegou onde ela não podia chegar? Será? Não. Vão ter muitas forças contrárias à nossa pré-candidatura, mas eles não vão nos amedrontar e não vão tirar as nossas forças. Pelo contrário, eu quero unir cada vez mais pessoas que entendam o que eu estou falando, que eu não vou vir aqui, David, e dizer Aracaju está tudo horrível. Não vou dizer isso. Aracaju não está toda horrível. Está toda destruída. Não está. Ou então dizer, Aracaju está um paraíso. Não está. Não está. Certo? Então eu venho com essa verdade, que sempre foi um lema da minha vida, que as pessoas, às vezes, tem pessoas que não gostam de mim, é um fato, isso é normal. É normal porque eu lido muito com a verdade, e não é que eu sou a dona da verdade. A verdade que eu trago é a verdade de olhar no seu olho e falar exatamente o que eu estou pensando. Eu trago essa verdade para que as pessoas se sintam confortáveis em enxergar em mim um igual. Porque eu não estou aqui por Candice. Eu estou aqui por um coletivo que começa de trabalhadores e trabalhadoras de um partido, mas que já começa a se abranger para a sociedade, com diversas pessoas entendendo o que eu estou me propondo. E como é que pode ser uma gestão do PT, que aí é onde a gente também faz essa associação dos bons tempos do PT, como eu comecei. Veja, eu posso ser uma sucessora, posso não, serei. Aí, gostei. Uma sucessora do Marcelo Deda. Olha que história bonita Aracaju vai estar construindo. Não por ser eu, mas pela representação que está acontecendo nesse momento com essa nossa pré-candidatura. Então, eu para chegar até aqui, ouvi muito, Eu não acolhi duvido, não. muito, aprendi muito, errei muito, mas me guiei pelos acertos. E aqui estou. Coisa aqui boa. estou. Não, e assim, é legal a gente entender, porque é uma construção, né? Começa, como você falou, em 2014, você começando, até Jackson agora, são Barreto, 10 governador, anos, né? Pois eu é. também estava lá na campanha dele. Então, eu tenho algumas campanhas vitoriosas, mas essa parte ninguém quer contar. É bom que você está contando. E aqui você tem esse espaço. E veja, Candice, aí você falou um pouco sobre sua visão, né, sobre a cultura, e legal ouvir coisas bem interessantes, né, como o objeto de transformação social que a cultura traz. Mas eu queria que você me contasse agora como a Candice, dessa cidade que você propõe, né, dentro da sua candidatura, como é que está a cultura hoje na sua análise, em Aracaju? Os equipamentos que a gente tem, hoje a cultura em Aracaju, ela é gestada por uma fundação, né, que é a Funcaju, que inclusive ainda é criação, né, da passagem de Marcelo Deda, né, aqui em Aracaju. E eu queria que você fizesse esse preâmbulo para a gente aprofundar nas questões, porque assim, como você falou, eu gosto sempre de ver o copo sempre meio cheio, mas tem gente que vê... Ultimamente eu acho que a cultura tem visto muito o copo meio vazio pela dificuldade de diálogos como esse que a gente está tendo aqui, né? Principalmente na gestão pública. Eu acho que o fato de ouvir mais para você entender o que fazer, eu acho que falta muito nessa parte cultural. E queria que você começasse primeiro, como é a visão que você tem do que é feito em cultura em Aracaju e o que você, dentro de uma gestão sua, que você acha que tem que melhorar? Primeiro, a gente precisa tratar a cultura com muito respeito. Respeito esse que, infelizmente, não é uma realidade a partir dos depoimentos que eu tenho escutado dos agentes culturais, porque eu tenho nos reunido, não é porque o nosso coletivo, eu não vou sozinha, eu vou com uma equipe que, inclusive, tem a colaboração da Universidade Federal.
Isso é muito legal, a gente está envolvendo a sociedade nessa construção, mas eu percebo, a partir desses depoimentos, da escuta ativa que eu tenho feito, que está faltando respeito devido. Escuto também, David, que as nossas leis são muito boas. Falta a aplicabilidade dessas leis. Como, por exemplo, tivemos agora os festejos, e está na orientação da lei, da norma, de que a maior parte dos artistas fossem locais e apenas 30% fossem artistas de fora. E a gente viu que isso não aconteceu. Não adianta querer justificar, está aos olhos vistos. Foi divulgado no programa. Está a olhos vistos. Entretanto, quem está fiscalizando? Quem vai aplicar algum tipo de penalidade ou de sinalização de que a lei não foi cumprida? Aí tem mais um cenário que eu vejo com muita preocupação. Quem preside a Fundação Municipal de Cultura é a mesma pessoa que preside o conselho que deveria fiscalizar essas ações. Que tivesse uma participação da sociedade civil, né? E como é que, veja, como é que eu vou me fiscalizar? Eu mesma me fiscalizo e eu vou me aplicar uma penalização ou eu vou chamar minha própria atenção sobre problema A ou problema B. Essa realidade, ela destoa. Para além disso, existem as particularidades de que, a depender do artista, ele não faz parte de uma elite intelectual e aí nunca é prestigiado. Claro, artista de rua está lá na periferia. A cultura negra, ela precisa ser vista. E isso a gente precisa tratar com muita responsabilidade, compromisso e respeito. É sobre essa visão, é sobre essa ótica. Eu enxergo, de novo, não está tudo destruído, Sim. não é? A gente vê que aconteceu o Forró Caju, muitas aracajuanas e aracajuanos, sergipanas e sergipanos e turistas estiveram lá. Mas a gente sabe que pode ser melhor. A gente sabe que pode ser melhor quando a nossa gente, os nossos artistas, se sentem reconhecidos, valorizados. Eu vivenciei aqui, vocês que nos acompanham, um momento muito triste da história dos artistas, que eu aprendi a ter amizade, muitos deles eu tenho amizade, na pandemia. Esses artistas foram completamente abandonados. Inclusive, tem um caso que a gente, né, atuou muito nessa parte também. A gente conseguiu distribuir 4.000 cestas básicas que foram entregues, né, pegues pelos artistas aqui na Badalando. A gente lutou muito a nível do estado, tiveram auxílios para diversas categorias, né? Inclusive Sergipe, né, foi o único estado do Nordeste a não conceder um auxílio, né, para a classe da cultura, né? E a justificativa era que eles não tinham como nos identificar, né? E aí é uma pergunta que eu lhe faço, né, nesse não nos identificar, não entender o tamanho da nossa classe, porque se confunde muito que o trabalho com a cultura é um bico ou um hobby, né? Se confunde muito isso na gestão pública. E aí eu queria saber, assim, você acha que esse modelo hoje que está lá, onde a gestão cultural é feita por uma fundação e não por uma secretaria, né? Ela traz algum tipo de prejuízo numa gestão continuada, né? Porque o que a gente vê muito é que a cultura ela é festejada em datas específicas, mas ela não tem uma continuidade no dia a dia, na formação e no desenvolvimento do que é a cultura, porque como você falou no início, cultura faz parte da identidade de um povo. E a identidade, e a nossa identidade enquanto aracajuano, ela não é só exaltada no Forró Caju, por exemplo, ou no Projeto Verão, ou no Réveillon, né? E aí é onde eu chamo a atenção, David, para vocês que nos assistem, que esse ano ele é muito importante, porque Pode falar aqui da sua câmera aqui também. Esse ano ele é muito importante porque, sim, tem uma eleição. E eu descobri que, quando eu era repórter, o microfone, ele dava amplitude à voz nas comunidades.
E descobri também que só aquilo ali não resolvia. Somente fazendo gestão é que se resolve esse problema. E aí eu falo especificamente da cultura, porque eu entendo a cultura, primeiro, como uma ferramenta de transformação social, e segundo, eu entendo que a nossa identidade ela está na nossa comunidade. E por que a cultura não está nos bairros? Nós temos um presidente que cria um ministério da cultura, uma pasta da cultura. Para além de um espaço, ele cria um ministério com recursos, envia recursos, movimenta a nossa cultura. E por que aqui, no nosso município, na nossa cidade, toda essa movimentação nacional que vem do Sistema Nacional de Cultura não está acontecendo também em Aracaju? É preciso haver uma adesão correta, significativa ao Sistema Nacional de Cultura. Antes de questionar se a fundação está correta ou não está, se deveria ser uma secretaria ou não está, inclusive isso deve ser consulta pública, e é por isso que a gente tem que sempre fazer a participação social, a participação popular, retomar o orçamento participativo, para que as pessoas interfiram, tenham conhecimento com transparência sobre quais são as ações de hoje e quais são as ações do futuro dessa gestão. Então, por que a cultura não está nos bairros? Temos muitos artistas. Por que não trazer esses artistas para nós e colocar em ações culturais nos bairros, mais do que isso, nas escolas? Perfeito. Veja, só isso aí a gente já dava uma modificada nesse cenário cultural. Primeiro, trazendo a adesão dos agentes culturais e, segundo, trazendo consciência, conhecimento, identidade para a população sobre quem nós somos. Olha, eu não estou chegando na parte burocrática se é melhor fundação ou secretaria. Eu estou falando sobre ações concretas, soluções na medida certa das necessidades, para a gente fazer a cultura ser respeitada. E mais, a gente ter orgulho disso. Porque uma ação clara que às vezes não é colocado na gestão, porque, por exemplo, a cultura ela pode ser instrumento para ajudar a gestão de várias outras pastas. Porque, por exemplo, como você falou, a cultura, quando você trabalha a cultura dentro das comunidades, né, em bairros e tal, você consegue desenvolver aquele bairro. Então, por exemplo, a cultura hoje tem um papel fundamental na saúde mental, né? A cultura hoje tem um papel muito importante, como você falou, no social, na questão da segurança pública. Onde tem desenvolvimento de cultura, você não tem desvirtuar, diminui os índices de criminalidade. A questão da saúde, quem produz cultura está ficando ativo, seja no pensamento, seja fisicamente. Então, você também tem uma cena da questão da saúde. A sociedade aracajuana, inclusive, David, está adoecida com ansiedade, depressão. E sabe qual é o tratamento terapêutico mais adequado? Se envolver em ações da cultura, escutar uma música, assistir uma peça, um filme, fazer uma pintura, trabalhos manuais, se integrar a essas ferramentas que modificam o nosso cérebro, né? Produzem hormônios que mudam a nossa condição de tristeza para alegria. E na pandemia ficou muito claro a importância da cultura na vida de todo mundo, porque quando a gente foi obrigado a ficar trancado e a gente se privar do contato dessa produção cultural, muita gente sentiu falta, né? E aí a gente volta para essa questão de, tipo assim, quais são os equipamentos, sabe? Como é que a gente fazer? Porque eu tenho uma visão que, tipo assim, o fato de não ter uma secretaria acaba que você não consegue ter uma estrutura permanente para você viver o dia a dia da cultura, porque dentro de uma fundação que hoje os cargos eles são totalmente escolhidos, você não tem uma continuidade de técnicos, você tem uma dificuldade de técnicos, então você toda a gestão modifica e você não tem um elo cultural presente na cidade. Veja, mas a gente precisa apresentar para a sociedade, essa solução ela precisa ser construída coletivamente. Por quê? Porque eu também tenho críticas, por exemplo, a fundação, que tem muito mais autonomia. As pessoas precisam entender qual é a diferença, né, nessa situação de uma fundação e de uma secretaria.
Quando a gente tiver mais oportunidades, eu até vou Sim, fazer lives é para poder importante. explicar algumas coisas para a população. É, eu também fiquei um pouco entristecida e indignada também em ver a fundação, no momento de pandemia, não assistir aos artistas sergipanos. Né? Mais do que isso, vejo os artistas nacionais se reinventaram, fizeram lives, mas como é que os artistas sergipanos, é só um nicho, tá? Eu estou falando de Sim, artista, cantor, músico, sim. porque ainda tem o artista plástico, tem o agente, o produtor cultural, tem tanta gente que trabalha, mas vamos lá, cantor, como é que o cantor sergipano, aracajuano, ia fazer uma live e contar com a audiência e pedir patrocinadores se as pessoas sequer conhecem eles? Exatamente. Entende? Não houve essa movimentação de antes, mas enfim. E a fundação ela tem abertura para parcerias. Ela tem abertura para usar da criatividade, como eu presenciei agora, eu estive no encontro de pré-candidatos a prefeitos do PT e encontrei a prefeita de Lauro de Freitas, ela vai para uma reeleição. Ela fez uma revolução ali, Lauro de Freitas aqui do Do lado na lado. Bahia, uma revolução exatamente se valendo de alternativas criativas, parcerias, não é? Ela foi costurando formas de poder assistir a população não somente com o orçamento público de arrecadação. Né? Ela foi fazendo esse malabares e a gente não vê, apesar da autonomia da fundação, essa boa ação, essa boa vontade, esse compromisso em ajudar, em ser o facilitador dos agentes. É porque é uma coisa que você fala de arrecadação, e aí já, assim, a gente pesquisou alguns dados, né, no portal da transparência sobre a receita de 2023. Para a gente que trabalha com cultura, o mantra da gente que a gente ouve dos gestores públicos é que para a cultura nunca tem Não tem dinheiro. dinheiro. Nunca tem dinheiro, né? E de fato a gente não tem uma dotação específica, um fundo, do mesmo jeito que a educação. Você tem um percentual para educação, você tem um percentual para saúde, você tem um percentual para segurança pública, mas a gente não tem isso definido para a cultura. E aí eu sempre ouço, né, tanto eu como nossos colegas, que não tem dinheiro. E aí me chama a atenção que no ano 2023, né, a Funcaju, ela recebeu mais de 22 milhões de reais, né? Dentro de uma receita, né, de 6 milhões, porque teve também o dinheiro da lei Aldir Blanc, né, da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, que entrou também, né? E você vê um gasto de 18 milhões. Só que aí você não consegue enxergar muito essas ações de como isso é feito, né? Você tem 144 cargos para você gerir uma cultura tão diversa na cidade e a gente não entende se isso realmente é suficiente, não é? Mas esses 144 cargos que se tem lá, a gente não sabe a qualificação das pessoas para estar trabalhando naquilo. A gente não tem tanto uma questão de, você para trabalhar para a saúde, você tem que ser um especialista, porque em cultura não precisa ser um especialista em cultura, entendeu? São provocações que a gente vê. Então, os eventos, os principais, Forrocaju, Réveillon, Projeto Verão, Aniversário de Aracaju, basicamente, só eventos musicais ligados à festa. Né? Cadê as nossas viradas culturais de artes visuais, de artes cênicas, sabe? Todos os outros tipos de cultura, outras linguagens de cultura diferentes. Então, quando a gente começou a fazer uma pesquisa mais intensa sobre esses dados, sobre esses números, a gente começa a se perguntar, poxa, será que com 22 milhões, né, que entrou, né, porque esse recurso, inclusive, da fundação, ele não é fixo, todo ano, 2023 esse aqui, se você for olhar 24 já é um outro valor, porque não tem, apesar de ter aprovado agora o plano municipal de cultura, que foi feito inclusive às pressas, numa situação que eu não sei se você acompanhou, muito constrangedora na Câmara de Sim, Vereadores, né, porque sim. chegou a toque de caixa para não se perder mais um recurso que o governo federal Federal, envia, isso, né, Lula. Governo Lula, vou corrigir. né? E aí o que acontece? E aí você meio que, como várias outras coisas na cultura acontecem, vai dar um jeito. Dá um jeito, não é pensado. E aí eu queria saber de você, assim, como é que você, né, uma das coisas que você falou que é muita escutativa, e eu acho que isso já é um ponto muito, parece simples, né, mas não é Não feito. está A feito, gente não não está tem esse sendo canal, feito. né, a gente não tem muito esse canal. É, quais dessas visões você acredita que, tipo assim, ó, quando eu chegar, eu quero fazer isso aqui, para começar a me ter um norte, assim, o que você poderia dizer? Veja, a gente está, como você mesmo reforçou, fazendo a escutativa de mãos dadas com os agentes culturais, as pessoas que fazem cultura, que compõem a cultura.
E foram diversas narrativas falando dessa problemática. Eu até cheguei a falar que a sensação que eu tenho, e eu não estou aqui para criticar ninguém, não, Sim, certo? claro. Eu estou aqui para constatar a verdade, a realidade, para a gente pensar soluções, né? E é a partir dessas conversas que eu tenho visto que tudo é deixado para os 45 minutos do segundo tempo. Quando é feito a toque de caixa, sem nenhum tipo de cuidado, revisão ou mapeamento. Ou, mais do que isso, participação de quem faz cultura. Mas tem um grupo que eternamente está ali no entorno e que sempre aprova e que legitima essas ações. E aí a grande maioria fica órfã. Aí eu vou agora fazer o meu papel de entrevistadora. Você, David, que trabalha com cultura, você sabe para onde e onde foi investido? Para onde não? Não Sim. vou usar a pergunta que você queria fazer, mas não vai ser assim, não. Vou fazer mais elaborada. Você imagina aonde esse recurso foi investido para mudar a sua vida? Então, a maioria desse recurso, ele é investido basicamente em festas, em pagamento de cachês de artistas nacionais. Uma boa parte deles. Uma outra grande parte é para manter o próprio funcionalismo, a própria estrutura, né? Sendo que a gente tem pouco investimento desse recurso, inclusive, para manutenção dos equipamentos. Eu tive uma dificuldade muito grande de saber quais são os equipamentos que Aracaju tem para trabalhar a cultura. As bibliotecas, o centro cultural. Mas, por exemplo, a gente não tem um teatro municipal. A gente é a única sala pública, a única sala municipal que a gente tem para teatro, por exemplo, fica lá no Centro Cultural de Aracaju, que é a antiga alfândega lá na General Valadão, que inclusive é muito pequena, né? Serve para ensaios, mas, tipo assim, são 100 lugares. Para que a população entenda, quando a gente trata de equipamentos, não é, em situação de poder público, são os locais, não é, que tem disponíveis para você fazer o seu trabalho. Né? Como são produtores culturais, eles querem saber onde é que tem teatro, onde é que tem cinema, onde é que tem um lugar para apresentação, com palco, onde é que tem estrutura que o poder público sempre tem para disponibilizar o espaço para eu trabalhar. Né? Isso são equipamentos. Então, você está trazendo, enquanto agente cultural, mais um questionamento, porque nós temos sim, Aracaju tem. E aí eu já volto, por exemplo, a uma coisa que me marcou, a biblioteca ali no final de linha do Augusto Franco. A Ivone de Menezes. Um espaço incrível, né? Não, é Ivone de Menezes? É Ivone de Menezes, do Augusto Franco. É um espaço incrível, que é frequentado, mas poderia ser numa praça, que poderia ali estar acontecendo toda uma movimentação cultural. E até pouco tempo em torno dele tem um matagal desse tamanho assim. Esse equipamento não funciona. Então, quando a gente faz a escutativa e mapeia que aquele equipamento está precisando de uma assistência que muitas vezes nem envolve muito recurso, é a manutenção da estrutura para abertura para outras ações acontecerem para beneficiar a população. Beneficia a população, seja com os empreendedores e produtores culturais, e beneficia a população que vai participar, que muda um pouco dessa perspectiva. Então, quem faz esse tipo de política com investimentos somente em festa, achando que isso vai ludibriar, enganar a população, distrair a população com a política do pão e circo, essa pessoa não quer o bem da cidade. Esses agentes políticos, eles não estão pensando em transformar, em melhorar a vida da juventude, que está refém aí dos índices de criminalidade. Eles não estão preocupados em trazer bem-estar para a população. Isso tudo é assegurado por lei, porque, segundo os próprios agentes culturais, as leis são divinas. Está faltando mesmo tratar a cultura com respeito. Então, você me pergunta, o que eu vou fazer de imediato? A gente já está fazendo, inclusive eu abranjo o convite
A você que lida com cultura, a você que trabalha com cultura, se quiser trazer a sua colaboração, a gente vai trabalhar no nosso projeto de governo, plano de governo, Sim. projeto para Aracaju, não é? A gente vai trazer eixos temáticos que envolvem tudo isso, porque também eu ouvi desses agentes culturais de que há uma dificuldade enorme. Você falou dos equipamentos da cidade, mas existem também os processos e editais que essas pessoas também podem participar, que acontecem no governo federal e que é uma dificuldade imensa de entendimento, de fazer o cadastro. Porque falta a capacitação. Porque, por exemplo, em Aracaju a gente tem uma escola Valdice Teles, que é uma escola de artes, né? Que inclusive poderia ser muito mais divulgada. Eu acredito que ela fica só num grupinho que se chega, não é aberto para toda a cidade. Mas, assim, nessa escola poderia ter essa formação desses agentes culturais que, na sua grande maioria, são eles os empreendedores da própria arte. Então, quando chega um edital desse federal, que está chegando vários, e não tem essa preparação, eu acho muito desonesto o gestor chegar assim, não, eu fiz o edital, mas a turma não acessou porque não teve qualidade. Mas veja, se você Que identifica qualidade? essa dificuldade, não é nem qualidade, essa dificuldade da informação, e você não faz nada para promover, você é tão conivente quanto. Exatamente. Né? E aí, assim, Candice, eu recebi aqui. Eu vou correr um pouquinho porque ela tem muito Não, compromisso e tal. eu não vou mostrar para vocês nos acompanharem, eu vou mostrar para ele ver que a gente está já avançado, inclusive nesse trabalho, Massa. porque é isso, eu sou retada, viu? Eu digo que eu vou correr atrás, vou pensar, vou quebrar minha cabeça, mas para você entender que a gente já está fazendo eixos, ó, eu vou botar direitinho aqui para ele, vocês não vão ver. Eu vou fazer isso com Fica na vocês. curiosidade, ela vai falar, Ó. mas se você quiser conhecer, você vai nas redes sociais dela e procura. Candice, o que tá fazendo? Já eu falo, é para não dar Spoiler. spoiler para os outros. Veja, um eixo, tá? Ó, a gente já está tratando outro eixo, certo? Outro eixo. Importantíssimo. Outro eixo. Sim. Tá vendo? É porque tocou nessa história digital e tem uma coisa aqui. Outro eixo. Tem mais um? Não. Acho que é o caminho. Entende? Isso é o caminho. A gente está pensando mesmo. Eu queria muito contar para vocês, mas agora não dá não. Mas vai ter tempo, vai ter tempo. Nos acompanha nas redes que a gente vai estar falando sobre isso. E se você é agente ou produtor, venha colaborar conosco. Ah, Candice, como é que eu faço para falar com você? Manda mensagem no direct do Instagram, que eu faço encaminhamento e a gente vai conversando e você se insere nessa jornada, que tem muita gente já participando. Que legal. Muita gente já elaborando. Por quê? Porque a gente tem boa vontade, a gente tem compromisso e a gente tem responsabilidade. E aí você está falando com uma pessoa que, pessoalmente, é empolgada com a cultura. Porque eu vivenciei a mudança na cidade. Toda semana tinha um monte de festa, de peça de teatro, você não sabia para onde ir. Porque a gente motivou as pessoas a se envolverem com a nossa cultura. E aí é aquela questão, às vezes a informação vale mais do que qualquer investimento. O que adianta, David, eu chegar e promover, eu sendo a gestora, uma exposição na Galeria Álvaro Santos e a população não sabe? Pior, eu não pagar nada para o artista. Né? Ele vai se debruçar para montar uma exposição inteira, gastar dinheiro, aí vai colocar lá. Aí primeiro as pessoas não sabem, só se convida nichos, a população mesmo, o povo não está sabendo e eles precisam conhecer esses artistas. E os artistas, quando vender, né, uma peça, e se vender, pois é onde ele vai ter o ganha-pão dele. E ele não tem mais nenhum tipo de assistência. E olha, fique feliz. Você está contemplado. Ou então chamar um músico para ir para o Forró Caju, mas o pobre do músico só tem a capacidade de emitir uma nota fiscal no valor de 2.000. Aí o pobre do músico nunca vai poder sair desses 2.000. Tá errado. E aí, Candice, veja, a gente entrou em contato, né, com vários agentes também
para pedir perguntas, né, para que eles possam participar das mais diversas linguagens, né? E aí eu queria que Caio, nosso operador, colocasse na Opa! tela para a gente ver algumas dessas perguntas e a gente falar um pouco detalhadamente de algumas linguagens específicas que a gente vai ver aí. Caio, por Caio, favor. obrigada. Boa tarde. Olá, eu sou a Euler, artista de teatro, e estou aqui para perguntar para vocês quais são as propostas para a área teatral e principalmente no que concerne aos espaços públicos para receber grupos, para não só para se apresentar, mas também para ensaiar. A gente sabe que os grupos de teatro têm muita dificuldade de encontrar espaços, né? E eu gostaria de saber quais são as propostas nesse sentido. E também gostaria de saber quais as medidas serão tomadas para que a gente tenha uma gestão na Funcaju mais participativa e que dialogue melhor com o artista do que a atual. E, quem sabe, pensar também na Secretaria de Cultura do município. Um beijo. Deixa eu anotar, É, peraí. Euler. a Euler Lopes. A Euler, né? A Euler, ela é dramaturga, ela é atriz. Ela já veio aqui no nosso podcast contar a história A dela. Euler. A Euler. Tá. Inclusive, ela tem um A Euler espetáculo. Lopes. E ela tem um espetáculo que eu recomendo demais, se você puder viver essa experiência, que ela faz um passeio na margem do rio Sergipe, certo? Contando um pouco da nossa cidade. Ó, Um que espetáculo Vamos fazer um é, vídeo, especial, vamos lá? recomendo, né? Tô falando isso para todos os candidatos, porque assim, eu acho que é uma experiência de Aracaju que vocês precisam viver, Perfeito. né? E mostrar, e ela mostra que, tipo assim, às vezes a gente não precisa de um teatro municipal igual o Rio de Janeiro, sabe? Um negócio muito grande, não, mas é só aquele espaço, porque isso, para o turista, por exemplo, ele não quer saber, o turista vem em Aracaju, ele não quer saber que a rua é retinha, que o asfalto está em dia, que a cidade está limpa, que os monumentos. Ele quer saber o que a gente tem diferente da cidade dele. Sim. E a nossa diferença é a cultura. E é rica demais, gente. Nossa, eu sou apaixonada. Tem outra produtora? Ou você quer que eu já responda? Não, pode vai responder e tem mais uma pergunta. Tá. Pronto. Coloca a Bela que aí você responde duas, que aí é sobre economia criativa. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Isabelle Ribeiro, eu estou à frente do Grupo Gambiarra, da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras e sou uma apaixonada e entusiasta da economia criativa de Aracaju há mais de 12 anos e eu quero saber de vocês hoje qual é a sua contribuição e a sua ação de planejamento para fomentar a economia criativa de Aracaju. Vamos lá. Vamos primeiro pela Euler, que ela fez a pergunta fundamental de toda a nossa pré-candidatura do PT para a população de Aracaju. A pergunta é fundamental porque eu vou dar a resposta fundamental. Onde é que vai estar o coração de todas as nossas ações? No que nós chamávamos de orçamento participativo, que Lula hoje chama de participação social, que a gente estava buscando alguma nomenclatura, porque a gente está nesse processo de escuta ativa, de construção, porque a gente ainda tem um tempinho para elaborar propostas consistentes para entregar para a cidade. É tanto que eu estou aqui, queria contar para vocês, mas eu vou segurar um pouquinho, porque a gente quer construir com consistência, quer construir não para ficar no papel, é para sair imediatamente do papel e com a visibilidade de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E a participação popular, ela se faz importante porque, por exemplo, quem entra na gestão, que seremos nós, eu tenho certeza, a gente vai pegar a administração com o orçamento já determinado no ano anterior. Então, um primeiro ano é completamente a arrumação da casa. Mas é importante que a gente tenha reuniões para que toda a população que esteja que tenha essa disponibilidade ou que esteja interessado, participe junto conosco para entender que, olha, aqui a prefeitura realmente não vai poder assistir nesse momento, mas a gente vai trabalhar para que no outro momento a gente tenha essa possibilidade. Aí vem outro recado importante, a Euler, já que você trouxe essa perspectiva, não adianta só a gente também pensar no campo majoritário, de pensar na eleição apenas da prefeita,
não é? A gente tem que pensar, sim, nos vereadores e vereadoras, porque se a gente não tiver uma composição que esteja alinhada, veja, a gente está com a pré-candidatura do PT, pedindo e lembrando à população o quanto foi legal ter esse alinhamento, o presidente Lula, na época Marcelo Deda prefeito, e como nós evoluímos. Com certeza. Certo? Então, não adianta a gente estar trabalhando ter esse alinhamento. Temos Lula, teremos com fé em Deus, uma prefeita do PT, e não ter uma Câmara de Vereadores apoiando, porque o orçamento vai ser aprovado ali dentro. E aí, para a gente pensar em trazer tudo o que foi planejado pela população para dentro do orçamento, a gente precisa ter apoio. Então, e quando a gente conversa com a população vai entendendo essas nuances, que não é porque a prefeita não quis fazer, não é porque a gestão está desleixada, não. A gente vai sofrer junto ou a gente vai festejar juntos, entende? Esse vai ser o grande norte, para além de eu trazer especificidades aqui para você, eu estou te trazendo esse compromisso. Mas, como eu disse, a gente está fazendo a escuta ativa e a gente está conseguindo trazer as soluções na medida certa, porque a gente está ouvindo quem faz a cultura. Então, não adianta eu estar pensando, eu já sei que, por exemplo, tem um plano municipal, mas eu já sei que o grafite, o rap, o hip hop da periferia não foi contemplado em sua totalidade. Sim. Eu já posso afirmar isso, Sim. sem nem ler, porque eu ouvi dessas pessoas. É porque não vai dar tempo de passar, mas a gente tem manifestação deles aqui falando sobre isso. Porque foi aprovado essa semana o plano de cultura municipal, mas eles já trazem essa perspectiva, porque quem é responsável de trazer as demandas do setor é uma pessoa que é de um grupo, e aí os outros grupos não são contemplados? Não, isso não é gestão. E tem uma coisa assim que é importante, que eu gostaria que você levasse isso como uma visão mesmo para você pensar no seu plano, na questão de cultura, é que, por exemplo, como você falou, a gente tem leis que não funcionam, por exemplo, é até engraçado que existe uma lei Edivaldo Nogueira, né? E essa lei seria a nossa Lei Rouanet municipal, né? Que é a lei de incentivo à cultura ligado ao ISS. E essa lei nunca funcionou, né? E a importância de você ter isso, porque a gente recebeu aqui a Tiane Araújo, que hoje é coordenadora do Ministério da Cultura. Do PT. Do PT, né? E ela me falou uma coisa que, tipo assim, tem a maior razão do mundo, que edital não é política pública de cultura. Edital é fomento, né? A política pública de cultura são ações continuadas em tempo integral, né? E que você sabe que quando a gente cria uma política pública, ela nunca se acaba? Exatamente, porque ela é muito maior do que o gestor. E é isso que, nessas discussões de cultura, a gente vem trazendo vocês enquanto candidato para passar um pouco desse sentimento, porque assim, quando eu trago todos, eu planto várias sementes. Né? Espero que a sua semente germine com tudo isso que você falou, mas assim, se a gente também não germinar não passar essa semente, nunca vai ter esse olhar, que eu acho que muitas vezes o olhar da cultura pela gestão pública é que a gestão pública é meio que tipo uma assistência social, e eu acho que o artista, ele não quer ser assistido socialmente. Ele quer poder trabalhar. Nem as pessoas mais vulneráveis hoje em dia, especialmente depois da pandemia, querem mais ser apenas assistidos. Exatamente. Até mesmo aqueles que recebem programas sociais, eles querem participar. As mulheres, na política, elas querem contribuir, colaborar, se integrar aos homens. Olha como está mudando o pensamento social, e um bom começo para eu olhar nos olhos de todos os que compõem a cultura de Aracaju, é dizer essa verdade. Não, eu não vou chegar aqui com um monte de promessa mirabolante e dizendo que eu, com uma varinha mágica, vou resolver para avançar. Não. Primeiro passo, a partir da escuta ativa, e que eu acho fundamental, é fazer o que já está pronto funcionar. É fazer com que a lei seja aplicada, não importa o nome da lei.
É fazer com que o conselho fiscalize. É fazer com que a fundação assista. E tem um fundo, né, para ela trabalhar dentro de um Mas tem um projeto, né? fundo, veja, segundo eles também, veja, eu estou me apropriando muito, olha que experiência Sim. bacana. Existe um fundo que vem de 2% do recurso das multas de trânsito. Não, na verdade, esse recurso, esse fundo, ele foi criado agora nesse plano. Ele basicamente é 1,5% da receita de Aracaju. Só que o Sim. plano, ele ainda precisa ser colocado em prática. A aprovação do plano não quer dizer que no ano que vem vai ter 1,5%. Isso ainda vai. Por que Veja, acontece? No legislativo, o cara não pode eu não- ordenar a despesa, Eu sabe? não tô nem levando para esse lado se vai ter ou não, né? Eu estou levando, contando com a boa fé, Sim. de que tem sim, tem de onde está, mas aí eu venho com a grande pergunta. Você, David, que é agente cultural, você sabe onde esse dinheiro está sendo investido? Já é um bom começo a gente saber, Exatamente. certo? Então, colocar para funcionar o que não está funcionando já é um grande começo. E a partir daí, essa participação social vai fazer com que o Euler, a Belle, você estejam lá participando, integrando, interagindo e, inclusive, ajudando a prefeitura, como cidadãos que vocês são, a melhorar o que a gente está oferecendo para a cidade. Então, essa perspectiva, eu tenho compromisso, nós do PT, que temos essa pré-candidatura do partido do presidente Lula, nós temos sim essa responsabilidade, esse compromisso com a cultura aracajuana, com a cultura sergipana. Candice, a gente tá chegando ao fim, mas assim, eu já, desde já, agradecer mais uma vez essa disponibilidade dentro de uma campanha majoritária para se falar sobre cultura. Não é uma coisa normal. Eu não me lembro, eu tenho 21 anos de Badalando, eu tenho 28 anos que trabalho diretamente com cultura e eu nunca presenciei um papo como a gente está tendo, né, sobre cultura para a futura gestora da nossa cidade. Então, desde já, eu lhe agradeço. Eu sei que a disponibilidade é difícil, são muitos compromissos. Apertadinho, É gente. bem A gente queria apertadinho. muito Mas ficar. que você saia daqui com essa felicidade que você está dando um aceno muito positivo para nossa classe, Sim, certo? Que eu acho que a nossa classe clama muito por isso, de ser enxergada, né? E ser encarada como realmente um setor que hoje a gente representa no país mais de 5% do PIB. a cada R$ 1 investido em cultura, o retorno para a economia das cidades é de R$ 1,39. Pois é. Veja, além de ter o real investido de volta, ainda tem um percentual a mais. Sem falar no quão é movimentada a economia. A gente está mudando o futuro geracional. A gente está fazendo com que crianças e jovens tenham uma consciência que nós não tivemos. E imagina o que eles podem produzir. Exatamente. É nisso que eu penso, sabe? É só a gente dar as ferramentas mínimas para a turma caminhar sozinho. E exercer a política com essa verdade, David. Assim, eu não entraria nessa jornada com a responsabilidade que nós estamos tendo, com a esperança de tanta gente no nosso entorno, porque o sentimento é de esperança, de aconchego, de alegria. Se eu não quisesse colocar em prática a essência da política, que é servir. Servir. Todo mundo só pensa no poder. Inclusive, essa política que existe aí é completamente cheia de vícios. Ah, Candice, você vai vir diferente? Não, eu vou vir de verdade. Eu comecei esse bate-papo aqui com você, dizendo que eu quero muito devolver à nossa cidade tudo que ela me deu de conquistas. Porque Aracaju me deu a minha vida. E como eu estou entrando para a política, eu entendo muito bem o significado das palavras. E eu sei que eu estou aqui para ser soldada, para servir ao povo de Aracaju,
com muita honra, com muita dignidade e sabendo que sou igual a todos e todas. E não esqueçam, esse ano é muito importante. Eu não estou aqui mostrando os eixos do nosso programa de governo, não é por nada, não. É porque vai vir muito. Primeiro, estamos em construção, e segundo, é porque vai vir muita gente usando o mesmo discurso que a gente. O mesminho. Agora, quem é que está tendo o compromisso de estar ouvindo, de estar indo de porta em porta, de estar querendo saber, de se reunir quantas vezes for necessária para poder trazer um plano consistente? Não adianta ter um plano municipal de cultura se os agentes culturais estão dizendo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Então, é isso que a gente está propondo. Não sou salvadora da pátria, nem sou mágica. Certo? O que eu tenho a propor para a população de Aracaju é uma construção, a partir de uma escuta ativa, para nós elaborarmos juntos, de mãos dadas, soluções na medida certa das necessidades e dos problemas das pessoas. E a cultura ser respeitada. Bom, Candice, ó, mais uma vez, obrigado, certo? Quero deixar meu recado final para você, assim, como uma sugestão também, em cima muito do que Aceito, escutativa. Tanto que a Eula trouxe, a Beli com a economia criativa e tal. A Aracaju não tem um teatro municipal, né? E nós temos um prédio que falar sobre patrimônio. Tem uma pergunta que foi enviada pela Gleice Queiroz, jornalista, mas como a gente já está acabando, se puder eu passo Gleice. aqui. Bota aí, vai, Caio, vamos aproveitar, já estamos aqui. Eu já estou levando bronca mesmo. Tá Bota aí bem. rapidinho, pronto. A Gleice fala, os aracajuanos vêm assistindo os ataques ao patrimônio histórico aos últimos anos, sabe? Tivemos recentemente a demolição da loja Fonseca, né? Assistimos essa destruição da Casa Augusto Leite, entre outros ataques, né? Basta olhar o centro histórico de Aracaju, que a gente enxerga a nossa história sendo destruída. Nem né? o Palácio Inácio Barbosa, sede histórica da prefeitura, escapou desse abandono. Já detectamos que apenas possuir leis, viu? Não vai servir para proteger o patrimônio, né? Veja, a gente não tem nenhum espaço dentro do poder público de proteção. Exatamente. Não tem, não existe. Isso sim, óbvio, com consulta pública, com audiência pública, com a participação do povo, a gente quer que exista. É um fato. Exatamente. Qual é o espaço? Não sei. E aí ele é testemunha que um dos eixos, eu vou falar, gente, tá vendo? Eu vou querer me exibir. Vou querer me exibir porque um dos eixos é sim, identidade, patrimônio e memória. Certo? É exatamente pensando nisso, porque não adianta falar de cultura se a gente não preservar a nossa identidade. E aí a minha sugestão, a gente tem um prédio belíssimo que está completamente abandonado, que já foi sede, né, da prefeitura de Aracaju, lá naquela praça da Catedral, Sim. que daria um ótimo teatro municipal dentro do nosso centro histórico, para a gente povoar, a gente ter o centro, quando fecham as lojas, muito mais ocupado. Então, segue aí como uma sugestão de a gente ter o nosso teatro municipal. Não, eu já convoco você também. O que você tiver de orientação pode ser normal, assim, rabisco mesmo, Sim. porque a gente pega as ideias de quem tem a vivência e passa para os especialistas formatar em política pública, né? Para compor o nosso plano, Perfeito. o nosso projeto de cidade. Porque quando a gente apresentar, a gente quer que as aracajuanas e aracajuanos se vejam nesse projeto de cidade. E mais ainda, que os nossos adversários até imitem. Porque quem ganha é o povo. Exatamente. Por isso, o Badalando está trazendo todo mundo aqui. Candice, ó, Muito obrigada. Muito obrigado. Foi incrível. Espero que tenha gostado. Sim, adorei, Espero gente. que você saia daqui com boas energias sobre a nossa cultura em Aracaju. Sim. E que a gente possa ser instrumento para que ajude a gente melhorar, ter uma cidade cada vez mais com uma identidade muito mais aflorada e que a gente, enquanto aracajuana, a gente tem orgulho, né, da cidade que a gente mora, porque quando eu recebo artistas de fora, eles ficam encantados com nossa cidade. Ave Maria, né? eu amo muito Aracaju, gente. E eu queria que você deixasse aí seu recado final para a gente encerrar esse papo e já lhe desejo uma ótima sorte, que eu sei que a caminhada aí é difícil, mas eu tô vendo aí no seu olhar aí que não falta coragem e queria que você desse seu recado final pra gente finalizar.
Olha, não preparei nada, eu vim realmente com o coração para conversar sobre o que a gente está fazendo efetivamente. O bom de a gente não ficar se preparando, por exemplo, para uma entrevista, porque tem disso, né, na campanha eleitoral. Não, a gente não tem esse momento. A gente tem muitas conversas e eu construo tudo que eu vou conversar com a população a partir das conversas que eu estou tendo. Então, o que eu quero dizer é reforçar essa memória para a população de Aracaju, especialmente para que a cultura seja respeitada e a gente tenha a nossa identidade cultural preservada. É que lembra dos bons tempos do PT. A gente tinha Lula presidente, Deda prefeito. A gente está batalhando para que você entenda que, neste ano, no dia que você for exercer a sua cidadania, o seu dever de colaborar com a nossa democracia, a sua contribuição não vai ser menor ou maior do que a de ninguém. Porque naquele momento, todos e todas nós somos iguais. O voto é um só, né? E a gente precisa só ter consciência. Consciência. Porque a gente está num período eleitoral de pré-candidatura, mas eu não posso me furtar a essa orientação a você de que o princípio da igualdade é exercido ali, ó, com efetividade. E que nessa hora de você pensar no futuro da nossa cidade, que você tenha no coração o olhar de quem está trazendo a verdade, o compromisso, a responsabilidade. E quem está ali com coragem para enfrentar todos os poderosos, sem nenhum tipo de medo. Porque quando a gente tem uma história de luta, porque são muitas mulheres, não é? Mas quem é de luta? A gente está acostumado com isso. A gente está acostumada a ir para a batalha com o peito aberto, com a nossa fé e sabendo que no final tudo vai dar certo. Então, são esses sentimentos. Eu estou falando muito de sentimento mesmo para as pessoas. Esse momento, o coração tem que falar. O coração tem que falar. E é essa mensagem final, nada muito programado, nada bem proforme. Não, aqui é verdade mesmo. Aqui é Candice falando. Depois a orientação da campanha fala, por que não? Meu coração quis falar e acabou. Falei. Então é com essa verdade que eu tenho aqui a trazer essa consciência, essa orientação para vocês, de entenderem a importância de cada um nesse processo. E vamos lutar para a gente ter a nossa cultura respeitada e valorizada como ela merece. E me conte onde é que a gente lhe encontra nas suas redes sociais. Deu todos os Opa. arrobos, www. Eu sou do www, Não, sou olha, mais antigozinho. Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Né? Eu tenho Twitter que... Juju, qual é o meu Twitter? É Candice Carvalho, né? Veja, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Mas eu sei que o Instagram é Candice Carvalho, @Candice Carvalho. E o Facebook Juju, qual é o meu Facebook? Candice Carvalho. Candice Carvalho também. Então facilitaram a minha vida, assim. Não tem muitas redes, não. As redes mais frequentadas, porque a gente quer fazer essa comunicação direta. E quando você me envia o direct, sou eu mesma que vejo. Posso não ver na hora, né? Porque eu estou aqui na entrevista, você viu que eu não estou vendo, mas depois eu vejo e vou lá responder e orientar. Então, muito obrigada, muito feliz de ter participado, de te ver nessa construção, porque você ainda não chegou onde você vai chegar. Com certeza. Que eu sei que vai ser ainda mais longe, mas muito feliz, porque é tudo de muito bom gosto. A gente vê o cuidado e o empenho de quem entende para querer fazer bonito, né? Para querer mostrar a representação. E vocês estão conseguindo, parabéns. Muito obrigada, Caio. Muito obrigada a todos que compõem o Badalando. Eu faço parte dessa história. Você tem um pedacinho dessa história aí, sim. Eu faço parte. Teve muita foto aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês, pela participação de vocês. E me seguem lá, conversa comigo para a gente construir junto soluções na medida certa dos problemas e das necessidades para melhorar Aracaju. Bom, galera, é isso. Mais um episódio concluído com sucesso. Um papo franco, como eu sempre falo para vocês.
não fugindo de uma entrevista padrão, porque eu acho que é uma conversa, é mostrar para você que o assunto você podia estar aqui conversando com a gente, né? Discutindo, levando ideias, e a gente cumpre mais uma vez no nosso propósito aqui dentro da Badalando, que é contar as histórias, promover a informação e levar, né, a nossa cultura cada vez a mais pessoas. Eu sempre digo que o que falta para a gente ser mais forte, ser mais gigante na nossa cultura, é a gente, entre nós mesmos, nos conhecermos. Então, espero que a gente tenha ajudado nisso. Se você ainda não segue esse canal, pelo amor de Deus, se inscreve, curta, compartilhe. A Candice, inclusive, já deixou aqui. Se alguma coisa nesse papo você teve dúvida ou quer contribuir mais, vá nas redes sociais dela, deixa lá a sua mensagem, ou senão você pode deixar aqui nos comentários que a gente encaminha para a equipe dela, que inclusive já agradeço a equipe da Candice, que foi muito solícita ao nosso convite, né? Como eu falei para vocês no início, né? Não é normal você chamar os candidatos para bater uma ideia sobre cultura, né? Mas aceitaram e a gente fica muito feliz. E eu aguardo vocês próxima segunda-feira, 8 horas da noite, com o nosso papo aqui no Badalando Podcast. Tamo junto. Beijo. Tchau.